Olá, você voltou para assistir o vídeo 2, muito bom. Gente, aqui nesse vídeo, primeiro eu recomendo o seguinte, se você ainda não assistiu o vídeo 1, volta lá e assiste, porque senão você não vai conseguir entender, acompanhar a linha de raciocínio deste vídeo aqui, onde eu vou explicar o seguinte, como que se faz o teste de toxicidade, que tipos de organismos a gente utiliza e como que eu interpreto aqueles resultados de CE50, Seno, FT, tá tudo explicadinho, tintim por tintim, aqui nesse vídeo. Aproveite! Eu achei um site aqui na internet que explica muito bem e de forma bem didática o teste de toxicidade aguda, então eu trouxe aqui para esta apresentação de forma que fique bem claro como se faz este ensaio. Então é muito simples. A primeira etapa a gente pega 6 beckers e em cada becker desse eu vou adicionar ou apenas uma água limpa, né, que a gente chama de controle, e as amostras diluídas, que vai ser o meu efluente misturado com a água de diluição, que é a água do controle, né? Então, aqui nesse becker da direita, eu tenho apenas a água de diluição, que é uma água bem limpinha, que a gente usa como controle, né? É uma água que os laboratórios de ecotoxicidade utilizam, inclusive, para cultivar os organismos teste. E os outros beckers são o seguinte, esse primeiro becker aqui da esquerda é somente efluente, sem nenhum tipo de diluição com esta água aqui do controle. A próxima amostra, então, eu tenho 20% de diluição, ou seja, eu tenho 80% de amostra e 20% de água. Aqui neste outro becker eu tenho 40% de diluição, ou seja, 60% da minha amostra é efluente, 40% é água. Neste outro aqui eu tenho 60% de diluição, ou seja, 40% é efluente, 60% é água. E nesse outro exemplo aqui eu tenho 80% de diluição, isto é, 20% efluente e 80% água. Então, em cada beckerzinho desse, eu vou adicionar o mesmo número, né, a mesma quantidade de Daphnes e observar, então, qual vai ser o efeito. Normalmente, o teste de Daphne dura 48 horas. Então, eu vou observar, depois de 2 dias de exposição, o que aconteceu com esses organismos, tá? E aí, aqui nesse exemplo, então, a gente vê o seguinte. A quantidade de organismos que morreram em cada beckerzinho desse. Então, a gente já começa a ver aqui, ó, os organismos morrendo. Bom, no controle, como era de se esperar, nenhum organismo morreu. Aqui na diluição de 80%, apenas um organismo de todos os expostos morreram. Isso dá 11% de mortalidade. Naquela diluição de 60%, eu observo que 2 organismos morreram, o que me dá uma porcentagem de mortalidade de 24%. Na diluição de 40% da amostra, a gente percebe que 39% dos organismos morreram. Na diluição de 20% da amostra, a gente já percebe uma mortalidade bem maior, ou seja, 60% dos organismos morreram. E na amostra de 100% da amostra, ou seja, que não teve nenhuma diluição, 100% dos organismos morreram. Bom, o próximo passo é eu calcular o EC50. Bom, como eu acabei de falar, é um cálculo, não é o analista que decide esse valor, os resultados das mortalidades são lançados num programa estatístico que, por sua vez, calcula então o valor de EC50. Mas só para a gente ter uma ideia de quanto vai dar mais ou menos esse resultado, lembrando que o EC50 é a concentração que causou efeito, nesse caso a mortalidade, de 50% dos organismos teste. Vocês concordam comigo que nessa diluição aqui de 40% da amostra, nós tivemos menos de 50% de morte. E nessa concentração de 20%, e nessa diluição de 20%, nós tivemos mais de 50% de mortalidade. Concorda comigo? Isso significa que o meu EC50, ou seja, a concentração da minha amostra
que matou 50% dos organismos, está aqui entre a diluição de 40% e 20%. Jogando então esses resultados no cálculo estatístico, a concentração que causou efeito a 50% dos organismos testes foi 29%. Isso significa que uma diluição de 29% da amostra mata 50% dos organismos testes. Só que, mais uma vez, é importante a gente enfatizar que isso aqui é feito num programa estatístico, até porque o ensaio ele tem réplicas. Então, aquela quantidade que a gente mostrou aqui nesse exemplo, para ficar mais didático, é feito com um Becker só, mas na verdade a quantidade de organismos é distribuída em 4 ou 5 réplicas, tá? Bom, mas aí tem algumas regiões do Brasil, alguns órgãos ambientais que não utilizam o CE50 como regra, né, como valor de referência. Eles utilizam o FT, que é o fator de toxicidade. É um número adimensional que expressa a maior concentração do efluente que não causa efeito deletério agudo aos organismos num determinado período de exposição nas condições de teste. Na verdade, o FT é o seguinte, você tem a mesma situação que no exemplo anterior, onde eu tenho aqui um controle e tenho as amostras diluídas, tá? Então, só para traçar um paralelo aqui para fins de comparação, fica assim. O fator 1 é a concentração de 100% da amostra. E aí, se eu diluir ela 2 vezes, que é o meu fator 2, eu tenho 50% da amostra. Se eu diluir 4 vezes, que é o fator 4, eu tenho 25% da amostra e assim por diante. E aí, eu faço a mesma coisa, o teste é feito igualzinho, a gente vai expor os organismos ao ensaio, né? E depois de tantas horas de exposição, a gente vai então avaliar os resultados. Aí aqui é só um exemplo, né, da porcentagem de organismos mortos em cada concentração. E nesse exemplo, no fator 1, que é 100% da amostra, morreram todos os organismos. Na concentração de 50%, que é o FT2, morreu 90%. E por aí vai, né? No controle não morreu ninguém. De acordo com algumas legislações, o fator tóxico é aquele que é a maior concentração que você não vê efeito de toxicidade em relação ao controle, que nesse caso aqui foi 5%, né? Então, 5% de mortalidade não é uma quantidade muito significativa de mortes. Então, o FT ficou 16. Diluindo o efluente 16 vezes, você não tem efeito significativo, né, efeito tóxico significativo em relação ao controle. Já na diluição de 8 vezes, a gente já tem uma concentração mais significativa, que seria 30%. E agora a gente tem aqui um exemplo do seno. Eu já expliquei o que é o teste crônico. Então, o seno é a concentração de efeito não observada, que é o resultado do teste de toxicidade crônico. Então, nesse exemplo, a gente tem aqui as diluições, igualzinho nos outros exemplos, né? Porém, o teste é feito individualmente, a gente coloca um organismo, uma Seriodáfnia, no caso aqui desse exemplo, em cada beckerzinho e faz 10 réplicas, certo? Depois de 7 dias, que é o caso da Seriodáfnia, a gente avalia quantos filhotes nasceram em cada concentração. Então, por exemplo, aqui, no controle, nasceram 32 filhotes após 7 dias. Na concentração de 6,25% também. Na de 12,5%, 29% e assim por diante. Então, aqui eu tenho que avaliar o seguinte, qual que é a maior concentração de efeito não observado em relação ao controle. Ou seja, eu tenho que ter uma quantidade de filhotes nas concentrações o máximo possível semelhante ao resultado do controle. Quanto mais se afasta, né, desse valor, significa que o efeito foi mais forte. Então, por exemplo, até a concentração de 25% da amostra, a quantidade de filhotes que nasceram em todas as concentrações foi semelhante ao controle.
Já aqui na concentração de 50% da amostra, caiu pela metade, certo? Então, nesse exemplo, a maior concentração de efeito não observado em relação ao controle foi 25%. Mais uma vez, eu gostaria de lembrar que o seno, assim como o CE50 ou LC50, são calculados em programas estatísticos. O FT não. O FT, a gente observa o resultado e chega à conclusão de qual é a concentração tóxica. E aí, você está gostando desses vídeos? Amanhã eu vou liberar o terceiro, onde eu vou explicar como que calcula o CSR, ou seja, como que eu sei se meu efluente está enquadrado na legislação. Porque é bem complicado, a gente sabe disso, que a gente recebe um resultado de toxicidade, mas e aí, eu estou enquadrado, estou desenquadrado, isso é alto, isso é baixo, é muito tóxico, é pouco tóxico, né? Então, no próximo vídeo eu vou ensinar para vocês como que calcula o CSR da resolução CONAMA 430 e como que você interpreta isso, como que você sabe se seu efluente está ou não enquadrado. Não perca!